Com a lei. Com Simone Porcaro. A advogada Simone Porcaro está conosco aqui no estúdio mais uma vez. Simone, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Opa, eu tô descendo a cadeira. Bom dia aos nossos ouvintes. Mas é só puxar que ela sobe. A Simone, quase que nós... Bom dia a todos. Opa, voltei. Quase que nós dois estaríamos de rosa hoje. Você está de rosa, eu também quase vim de rosa hoje. Ah, isso é sintonia. Por um triz. É, sintonia. Foi por um triz. Mas vamos lá, Simone. Hoje a Simone vai tirar algumas dúvidas de ouvintes, inclusive. Falar sobre o reconhecimento de união estável entre trisal, né? O que é uma reunião estável trisal? Vamos deixar bem claro para o nosso Pois ouvinte. é, interessantíssimo, né, Marcelo? Eu adorei o tema. Eu acho ótimo a gente conversar sempre de temas modernos, Sim. temas novos, e esse realmente é um tema muito atual, né? Na verdade, a gente precisa primeiro entender o que é um trisal, né? Exato. O que O trisal é aquela família constituída por 3 pessoas. Que podem ser 2 homens e uma mulher, 2 homens, 3 mulheres, enfim, foge aquele padrão tradicional de casal, né? Que é composto por 2 pessoas. Sim. Então, isso é o trisal, tá certo? Tá. E aí o seguinte, essa questão da união estável entre trisal Por que esse assunto eu acho que veio à tona, né? Porque recentemente, no Rio Grande do Sul, houve uma decisão pontual de reconhecimento de união estável de um trisal que buscou a justiça para que isso fosse, para que essa condição, né, para que essa situação fosse reconhecida, Sim. a união estável entre essas 3 pessoas. Tá. Por quê? Na nossa legislação não é permitido esse tipo de formação familiar. Porque a nossa legislação ela é monogâmica. Né? Exatamente. Então, na verdade, isso foi uma situação isolada, o que não significa que essa condição, essa formação familiar não exista, tá certo? O trisal, a gente já tem notícias disso. E deve existir vários casos por aí afora. Exatamente. Que não são reconhecidos e que não são conhecidos, inclusive. Exatamente. Né? Porque acho até que as pessoas têm um certo receio da exposição, porque isso a gente sabe que gera consequências desagradáveis, de preconceito, enfim, situações que fogem um pouco do padrão e realmente as pessoas não estão muito acostumadas, né, com essa novidade. Eu até comentei isso com a Cris no início, quando anunciou o tema. Falei, imagina uma pessoa de 80 ou 80 e poucos anos ouvindo uma história dessa, deve estar se esconjurando, né? Mas o mundo hoje é outra realidade, gente. Exatamente. A gente tem que aprender a conviver com essa realidade. Exatamente. Né? E aí você tocou num ponto muito importante, que é a modernização do mundo, né? Sim. A modernização e as novas formas de constituição de família, porque antigamente a família era o homem e a mulher que tinham filhos legítimos, né? Que eram chamados legítimos. Isso era a família. Porque você imagina que o nosso Código Civil de 1916, ele só foi modificado em 2002. E aí você imagina que em 2002, quando ele foi atualizado, o tanto que ele já estava desatualizado. Desatualizado, pois é. Né? Então, as coisas vão mudando, a sociedade é ativa, né? É efervescente. Sim. E as leis não acompanham. Por isso que as pessoas buscam o judiciário para ver reconhecido ou tentar ver reconhecido situações que não estejam previstas na nossa legislação. Isso. Né? E esse é um caso, por exemplo, né, que a gente trouxe aqui. Então, assim, a pergunta é o reconhecimento de união estável, né? Ela é reconhecida, ela foi reconhecida nesse caso, mas é um caso específico e pontual, onde aquela circunstância levou à possibilidade do reconhecimento desse trisal. Tá. Eu até li a matéria, né, sobre essa questão específica. O casal, né, que era casado, porque a relação é de um casal que eram casados, que veio uma terceira pessoa e se uniu a eles. Ah, tá. Então, esse casamento foi desfeito pelo divórcio, porque a nossa legislação ela não permite união estável entre quando a pessoa é casada,
Então, quer dizer, sendo casado, não há reconhecimento de não união há estável. reconhecimento. Não. Então foi preciso que esse casal se Se divorciasse. divorciasse, exatamente. Olha que coisa Houve, então, o interessante. divórcio desse casal para, então, e foi comprovado que essa situação de união entre essas três pessoas já ocorria há mais de 10 anos. Nossa. Eles tinham todas as características da união estável, que é o convívio, a constituição, a intenção de constituir uma família. Inclusive, nasceu uma criança Aí eu ia te nesse perguntar contexto. isso. Então, onde reforçou ainda mais a existência dessa união. Essa criança já havia sido registrada pelos três. Pois é, e aí? Pois é, Tem isso é muito duas mães ou dois interessante. pais? Tem duas mães ou dois pais, uma mãe e um pai. Inclusive, eu quero até chamar a atenção, hoje mesmo eu publiquei na nossa coluna na Tribuna Online Sim. uma matéria sobre a multiparentalidade. Olha só, gente. Porque a multiparentalidade, né, a possibilidade, o que significa isso, né? Que a possibilidade de uma pessoa ter dois pais e uma mãe, três mães, dois pais, enfim, várias formas, né? Vários pais, isso já é possível. Inclusive, se não me engano, desde 2017, essa possibilidade de registrar. Que acontece, por exemplo, quando a madrasta ou o padrasto quer incluir o nome dele na certidão de nascimento, então a relação afetiva virou possibilidade de registrar aquela criança. Além de pai ou mãe biológica, pode Tem os também... pais afetivos, exatamente. Então isso já é possível. Então na situação, voltando lá no trisal, né? Naquela situação, esse filho já estava registrado em nome dos três. Sim. Houve a comprovação de que aquela situação, aquela união estável já existia há muitos anos. Então a justiça reconheceu a união estável deste trisal. O que não significa dizer que todas as pessoas que têm essa relação tripla tenha a união reconhecida. Mas abre um precedente. Com certeza. E, na verdade, Marcelo, o direito, inclusive antigamente era usado o nome direito de família, virou-se, hoje em dia usa-se o direito das famílias. Porque família hoje é tem uma porção de formato. É verdade. Né? Hoje nós temos família com 2 homens, família com 2 mulheres. E você sabe que já é reconhecido também a família de uma pessoa só. E aí você imagina, aí a gente faz aquela pergunta assim, mas como assim? Mas pra que isso, né? Pra quê? Qual o objetivo? Então, olha que coisa interessante, como tudo tem uma lógica, né? Como o direito é maravilhoso, né? Eu acho fantástico. Como as possibilidades vão surgindo. Você imagina, eu acho que a gente já falou sobre isso, mas, enfim, não é um tema desconhecido, da impenhorabilidade do bem de família. O que significa isso? Um imóvel único, onde a família reside, não pode ser penhorado para satisfazer algumas dívidas. A própria lei tem umas exceções, mas a gente não vai falar disso porque o tema não é esse. A gente pode falar disso em outra oportunidade. Bom, se essa pessoa que mora sozinha no único imóvel é próprio, se ela não for reconhecida como uma família, o bem dela pode ser penhorado. É mesmo? Olha que situação. Olha por que da importância do reconhecimento de ser família, aquela pessoa que mora sozinha por opção ou pelo destino, enfim. Muito interessante isso, cara. E como é que eu, por exemplo, digamos que eu more sozinho, eu quero reconhecer que eu sou uma família. Já está reconhecido. Não, você já está reconhecido como família. É um reconhecimento legal que você, como uma pessoa sozinha, seja reconhecido como uma entidade familiar. É um ente familiar. Não precisa tomar providência nenhuma, já está reconhecido automaticamente. A única prova que se precisa ter nesse caso específico, né, da impenhorabilidade do seu bem, né? É estar no seu nome. É estar no seu nome, é você morar nele, ele ser o único imóvel que você tem. Muito interessante isso, Simone. Não é? Então, aí, inclusive, eu até trouxe, eu fiz umas anotações, porque são tantas informações, então vamos lá. né? Que a família unipessoal, né? Que eu estou dizendo, chama família unipessoal, é formada por uma pessoa só. E aí, o que eu estava. E eu queria. As anotações dentre as anotações que eu trouxe, eu trouxe a curiosidade, né, da evolução do nosso direito, porque eu até tenho, por experiência própria, né? Eu já tenho de profissão 30 e poucos anos.
E você imagina que em 2002 a lei era... Quando eu me formei, na verdade, né? Porque 2002 tem 28 anos. 28 anos. 28 anos. Então, quando eu comecei a minha profissão, eu ainda atuava me valendo num Código Civil de 1916. Que era lá atrás. Lá atrás, há mais de 100 anos, né? Então, naquela época, o código... Eu até trouxe um artigo que é muito interessante, e é interessante, assim, arrepilante, mas eu acho até muito bacana por conta do momento que a gente está vivendo, né? Do mês da mulher. Eu trouxe uma informação bacana, assim. Olha o que constava no Código de 1916, no artigo 1548. Olha lá. Olha. A mulher, gravada em sua honra, tem direito a exigir do ofensor, se este não puder ou não quiser reparar o mal pelo casamento, um dote correspondente à sua própria condição e estado. Mas tem as condições, tá? Mas... Se virgem e menor e for deflorada. 2, se mulher honesta for violentada ou alterada por ameaças. Tinha que ser honesta. Tinha que ser honesta. Bom, e aí vem aquela história, será que eu era honesta, né? Não sei, né? A gente tem que também entender isso. Se for seduzida com promessas de casamento e se for raptada. Olha então, naquela época, então, quando eu comecei a advogar, a lei era essa. Era essa. E aí você imagina que, é claro também, que muito embora a lei fosse aquela, tá certo? Em razão da evolução da sociedade, as coisas já não eram bem assim. Tá certo? Porque exato. a lei não muda na velocidade que mudam os nossos comportamentos, a nossa mentalidade, a nossa realidade, não é? Exato. Então, as jurisprudências, as decisões das cortes superiores, elas vão adaptando a realidade. Mas o que eu trouxe é para a gente ver como é que nós mudamos a vida. E vai mudar mais. Muito mais. Vai mudar mais. E aí, eu estava até comentando recentemente sobre isso. Quando eu comecei a advogar, a lei que vigia era essa. Depois, em 2022, teve alterações significativas, inclusive colocando a mulher na condição de igualdade em alguns pontos, ainda nem tanto. Tá. Mas, para você ter ideia, no Código de 16, o artigo 2º falava assim, ó. Todo homem é capaz, etc e tal. Tá. No de 22, já fez constar o seguinte: toda pessoa é capaz. Aí já não tinha sexo. Exatamente. Então você vê que as coisas vão mudando. E aí, no início, um divórcio, uma separação era dificílima de fazer. Tinha que comprovar tempo, comprovar culpa. O processo era demorado, humilhante, degradante, porque você tinha que trazer... Quer dizer, tem um amigo até hoje, né? O divórcio dele demorou 5 anos para sair. Pois é. E aí depois o divórcio passou a ser direto. E agora não precisa nem tempo para divorciar e nem motivo. Se você casa hoje e amanhã você fala não quero mais, você divorcia, acabou. Vai lá e pronto. E aí as coisas vão melhorando, as relações vão melhorando. A gente antigamente fazia os divórcios só entre homens e mulheres. Hoje a gente já faz divórcio entre pessoas do mesmo sexo, porque o casamento homoafetivo, ele é reconhecido, ele é possível. Exatamente. Então, assim, é um avanço que nós temos... significativo. E graças a Deus, né? E graças a Deus. E a gente tenta, e a gente espera, e a gente luta para que, num futuro, que eu acho que a gente não vai presenciar, né? Nós não vamos, mas quem sabe as nossas próximas gerações... que não tenhamos mais necessidade de fazer leis específicas para a proteção desse ou daquele. Exato. É a lei de proteção do idoso, da mulher, da criança, porque todos têm que ser reconhecidos como pessoas. Como pessoas, né? Exatamente isso. Eu também penso dessa forma, Simone. Então a gente espera e a gente luta. Eu acho que isso, de uma certa forma, precisa, claro que é necessário, mas de repente forma grupos, né? Separa grupos. Sim. E não tem que separar, a gente tem que juntar. Tem que juntar e tem que ser todos tratados como pessoas. Mas a gente percebe, né, Marcelo? E é bom que o programa ao vivo tem essa vantagem, né? Que a gente vai falando uma coisa atrás da outra. Eu nem sei qual é o nosso tempo. Já estouramos. Nossa, mãe, que pena! Então a gente vai deixar para completar esse assunto em outro momento. Mas o importante é isso, é relacionamento trisal. Só para a gente finalizar.
Se alguém quiser esse reconhecimento hoje, que providência tomar? Buscar o judiciário. Buscar o judiciário. Obrigatoriamente. Porque muito provavelmente tem pessoas nos ouvindo que vivem esse relacionamento. Sim. Porque, por mais incrível que pareça, é mais comum do que você possa imaginar. Com certeza, mas é o que a gente falou no início, né? É mais velado por conta dos preconceitos, das Exatamente. dificuldades, etc e tal. Ah, isso é promiscuidade, não sei o quê. Não tem nada disso. Tem nada tá? disso. As relações são hoje respeitadas e o afeto é o que rege essas relações. Independente de sexo, de cor, de Não raça, importa. de religião, Não importa. nada disso importa. O importante não é ter razão, o importante é ser feliz. Exatamente. E Isso que o aí. amor prevaleça sempre. Simone Porcaro, advogada, muito obrigado, viu, pela presença mais uma vez. E um prazer enorme sempre falar com você. Assunto Eu interessante. que agradeço, muito bom. E eu espero estar aqui todas as quintas para a Tomara, gente falar estaremos pessoalmente. esperando. Vai Então, ser um forte ótimo. abraço a todos, a da rádio e aos nossos ouvintes também. Até mais. Até. Agora, 10 horas. Em Dia com a Lei. Com Simone Porcaro.